Eterno, bendito e soberano Deus, meu Pai Celestial, diante da Tua presença, meu Senhor, eu elevo a minha voz em oração para glorificar e exaltar o Teu nome, Pai, para Te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede na Tua presença, fazendo a Tua obra através deste veículo de comunicação. Meu Pai Celestial, eu clamo por Tua graça, por Tua misericórdia, pela unção do Teu Santo Espírito, pela Tua palavra revelada. Meu Deus e meu Pai, me ajuda, Senhor, a fazer aquilo que Te apraz, ministrando a Tua palavra neste momento. Enche os meus lábios com palavras de sabedoria, revela ao meu coração aquilo que é conveniente transmitir nesta manhã, para tantos quanto ouvem esta programação por Tua providência. Tenha misericórdia de nós, meu Senhor. É em nome de Jesus que assim eu oro e em nome de Jesus que eu agradeço. Amém e graças a Deus. Queridos e amados ouvintes da Rádio FM Guarani de Pacaju 104,7, amados que ouvem através do site da FM Guarani, como também aqueles que nos acompanham através das redes sociais, você que nos acompanha ao vivo através do Facebook ou você que nos acompanha também através do YouTube. Que Deus abençoe a todos aqueles que se disponibilizam a adorar a Deus, a buscar o entendimento das coisas espirituais, a meditar nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que você é bem-aventurado, que você é feliz por essa sua iniciativa de buscar a presença de Deus. E aqui estamos nós, mais uma vez, com esta missão tão importante que é de transmitir algo da parte de Deus através desta programação. Quero mandar um bom dia e a paz do Senhor Jesus para Rita Fernandes, nos acompanhando, ali próximo a Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quero mandar um bom dia também para a irmã Suzana de Oliveira, também ouvinte assídua desta programação, e os demais que nos honram com a audiência. Eu quero convidar a você que está me ouvindo neste momento a meditar comigo nas Sagradas Escrituras. Eu tenho uma palavra que Deus coloca no meu coração para esta oportunidade e eu quero neste momento estar compartilhando esta palavra com aqueles que me ouvem pela providência de Deus. Amém? Quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras, se você pode, neste momento aí na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, aí no aplicativo do seu celular, para que você possa acompanhar a leitura e comprovar verdadeiramente se aquilo que está sendo ministrado está em concordância com as Sagradas Escrituras, porque é dessa forma que Deus trabalha em benefício da minha vida e da sua vida. Aquilo que os lábios proferem tem que estar em concordância com as Sagradas Escrituras para que Deus possa honrar assim a nossa fé pela obediência à sua palavra. O texto áureo para a ministração nesta manhã está inserido em Romanos, no capítulo de número 12, eu estarei lendo apenas o versículo de número 2. Romanos 12, 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho ali uma Bíblia que tem uma tradução diferente. Eu gosto bastante dessa tradução, porque ela tem uma linguagem mais compreensiva, até mesmo para as pessoas que não têm o hábito da leitura das Sagradas Escrituras. Então eu quero ler o mesmo texto, agora em uma outra tradução, para que haja um melhor entendimento. Diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme
por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Glória a Deus por esta palavra, por este texto lido, que Deus coloca no meu coração para usar como base, como referência, como alicerce para a palavra a ser ministrada nesta manhã. Nós sabemos que a carta, a epístola aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, um homem profundamente conhecedor das Sagradas Escrituras, que teve um encontro real com Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo e foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e teve a sua vida moldada e aperfeiçoada por Deus. Então, o apóstolo Paulo, com certeza, ele sabia na prática o que era ter uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Se porventura alguém que me ouve nesta manhã não sabe, não tem mais conhecimento a respeito do apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso. Ele era um religioso, um homem duro e eficaz naquilo ao qual ele tinha como propósito, que era servir a Deus, seguindo à risca a palavra de Deus. E por ser um religioso radical, ele durante algum tempo perseguiu as pessoas que anunciavam Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, os discípulos do Senhor Jesus, os seguidores de Cristo, foram perseguidos durante muito tempo pelo religioso Saulo de Tarso. Mas diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos que certo dia, quando Paulo ia para uma dessas missões religiosas, em busca de capturar cristãos que anunciavam a Cristo Jesus, ele teve um real encontro com Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E ele caiu ali da sua cavalgadura, do seu animal. Uns dizem que era um camelo, outros dizem que era um cavalo, mas isso não tem muita importância. O que realmente importa é que ele teve um encontro com o Senhor Jesus e a partir de então a sua vida foi transformada. É tanto que em Gálatas, no capítulo 20, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Até então, Paulo só conhecia a letra e agia em conformidade com a letra. Porém, ele entendeu que Deus havia se revelado para a humanidade, encarnado na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que veio com o propósito não apenas de libertar o ser humano do domínio do pecado, como também lhe conceder uma vida nova pela ação do Espírito Santo de Deus, usando a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus pelo seu Santo Espírito e agindo não apenas pela palavra, e sim pela revelação do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Glória a Deus por isso. Então Paulo, quando ele estava escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele estava dizendo com total convicção, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Porque Paulo estava vivendo isso. A sua mente a cada dia era transformada, era moldada, era aperfeiçoada por aquilo que Deus falava pela palavra, e o Espírito Santo de Deus transmitia ao coração de Paulo de forma diferenciada, de forma pessoal. Então Paulo não agia mais como um ser humano natural. Ele agia pelo direcionamento de Deus
pela ação do Espírito Santo de Deus, tomando por base as Sagradas Escrituras. Mas não somente Paulo teve uma vida transformada. É bem verdade que o maior exemplo de mudança de mente e de ação em benefício do reino de Deus, o maior exemplo que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras de transformação é o apóstolo Paulo. Mas nós vamos encontrar também outros exemplos, como por exemplo Zaqueu. Zaqueu era um judeu e ele abandonou o seu povo para servir a uma outra nação, cobrando impostos. E não apenas isso, ele não apenas traiu o seu povo para se colocar em posição oposta, mas ele também era desonesto, ele cobrava além daquilo que era devido em benefício próprio. Mas a Bíblia diz que certa vez, ele curioso para saber quem era esse que tantos anunciavam que era o Filho de Deus, que operava milagres e prodígios, que Zaqueu subiu em uma árvore em determinado local estratégico onde Jesus ia passar, e ele ali apenas curioso para ver quem era Jesus, ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, quando passava por debaixo da árvore aonde Zaqueu estava, Jesus olha para Zaqueu e chama ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu ali, impactado pela presença de Deus no Filho Jesus Cristo, ele desce da árvore e vai para casa com Jesus, muito feliz. E ali ele já é impactado. Antes que Jesus ministrasse qualquer coisa, Zaqueu já vai se arrependendo pelo quebrantamento proporcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus transbordava a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, e ali Zaqueu já quebrantado, já se rende ao Senhor, já se arrepende dos seus pecados e já promove ali com as suas palavras uma transformação de vida, porque ele teve um encontro real com o Senhor Jesus. Nós temos também outro exemplo, como Nicodemos, que também, semelhante a Paulo ou a Saulo de Tarso, era uma pessoa profundamente conhecedora das Sagradas Escrituras, porque ele era um príncipe de sinagoga, então ele tinha a função, a responsabilidade de explicar concernente às Sagradas Escrituras às pessoas que ali iam cultuar a Deus naquela sinagoga. Então, Nicodemos, ele era um homem conhecedor da letra, porém ele era ignorante, ele era analfabeto naquilo que se diz respeito ao reino de Deus, ao Espírito Santo de Deus. É tanto que Jesus ali vai pregar para Nicodemos, falando a respeito do novo nascimento, falando a respeito da ação de Deus pelo seu Santo Espírito, concernente também ao reino de Deus sobre a face da terra. E Nicodemos também foi uma pessoa impactada e teve a sua vida transformada a partir daquele momento que ele teve aquele diálogo com Jesus. É bem verdade que ele ficou meio que em cima do muro, mas teve a sua vida impactada e teve a sua vida transformada após esse encontro com Jesus. Um outro exemplo muito forte é de Pedro. Pedro era um homem trabalhador, era um guerreiro que lutava pelos seus objetivos de forma natural. Ele era um pescador e já era bem sucedido, porque ele já tinha uma equipe de profissionais de pesca, já tinha mais de um barco, né? Então ele era bem sucedido naquilo que ele fazia. Porém, Jesus ministra uma palavra para uma multidão ali do barco de Pedro, e Pedro é impactado por aquela palavra que Jesus ministra. A Bíblia não dá detalhes com relação a isso, mas nós entendemos dessa forma porque após Jesus ministrar para a multidão no barco de Pedro, Jesus dá uma ordem para que Pedro volte às águas e lance as redes. Ali ele pesca uma quantia significante de grandes peixes, e após essa pesca, Pedro fica surpreendido, né? Fica estagnado pela obra de Deus ali, de forma sobrenatural, lhe permitindo pegar aquela quantidade de peixes. Ele se considera um pecador e pede perdão a Deus e se ajoelha e adora Jesus. E Jesus diz: olha, vem, porque tu vais ser pescador de almas, de vidas, e não mais pescador de animais. Então,
Pedro também teve um encontro real com Jesus e a sua mente foi transformada, porque ele colocou em segundo plano as coisas naturais e se dedicou por completo à vida espiritual e o trabalho em prol do reino de Deus. Então aqui nós já temos algumas experiências registradas nas Sagradas Escrituras de homens que tiveram um encontro com Deus e as suas mentes e o comportamento e as atitudes foram transformadas. Então, diante desses exemplos e diante destas palavras, desses textos já lidos e registrados nas Sagradas Escrituras, nós temos o entendimento do que Deus está querendo falar conosco nesta manhã. Deus está querendo dizer para mim e para você que o desejo do coração dele é ter representantes em todas as áreas da sociedade. Ou seja, Deus quer soldados do seu reino em todos os segmentos da sociedade. Deus quer pessoas dedicadas à sua obra, ao seu reino, com a mente transformada em um novo entendimento em Cristo Jesus, nos veículos de comunicação, no meio dos esportes, como também na polícia, no poder judiciário e também na política. Com certeza, Deus quer também pessoas nos poderes de um modo em geral, na Câmara Municipal, na Prefeitura, no Governo do Estado, na Presidência da República, na Câmara Federal, no Senado, nos ministérios. Deus quer representantes do seu povo e do seu reino em todos os segmentos da sociedade. Vamos começar aqui por este veículo de comunicação. Deus tem levantado pessoas para pregar a sua palavra aqui nesse veículo de comunicação. Nós temos outros profissionais dedicados aqui naquilo que fazem. Nós temos pessoas que trabalham com determinados ritmos de músicas, nós temos pessoas dedicadas à informação, ao jornalismo, e estou eu aqui, levantado por Deus para estar pregando a sua palavra. Então, já diante desse veículo de comunicação, nós entendemos que se faz necessário a presença de Deus, um representante de Deus do seu reino, do seu Santo Espírito em todos os segmentos da sociedade. E meditando nesta palavra que Deus colocara no meu coração, eu fui me questionando algumas situações e algumas indagações do povo de Deus. E nós observamos no meio do povo cristão que existe uma certa revolta e um certo repúdio, principalmente dos crentes e de outras pessoas não evangélicas, no que se diz respeito ao crente ser candidato em eleições, concorrer a cargos públicos, vereador, prefeito, governador, presidente da República, etc. e coisa e tal. E alguns crentes, por falta de conhecimento e por falta de discernimento espiritual, chegam até dizer que crente não pode se envolver com política. Algumas pessoas não evangélicas também têm esse entendimento e chegam a dizer como é que se diz crente e se mete com a política, que é uma coisa tão suja. Bom, isso é a informação que algumas pessoas têm e o entendimento que algumas pessoas têm. Só que, se nós formos ler as Sagradas Escrituras e questionar com Deus, indagar a Deus, meditar naquilo que Deus está transmitindo através da sua palavra, nós vamos ter o pleno entendimento de que Deus quer representantes do seu reino em todos os segmentos da sociedade, como também na política. E a prova disso é que nós vamos encontrar pessoas colocadas por Deus em cargos públicos na política para beneficiar um povo. Além de José, governador do Egito, como também Daniel, ministro na Babilônia, que são os dois casos bastante conhecidos, nós vamos encontrar outras pessoas introduzidas na política que tinham um propósito de Deus. Eu quero citar aqui Ciro. Ciro era um rei ímpio, um homem completamente distante dos propósitos de Deus, mas foi um homem transformado por Deus dentro da política para beneficiar o povo de Deus. Nós vamos encontrar também um outro rei, Nabucodonosor, também ímpio, que foi um instrumento de Deus
para com o seu povo. Nós sabemos que Nabucodonosor, ele foi usado por Deus para punir o povo de Deus, para levar o povo de Deus cativo para a Babilônia. Mas ele foi um instrumento de Deus dentro da política, porque existia um propósito de Deus através da vida de Nabucodonosor. E depois ele se tornou até um exemplo para outras nações, porque Deus o puniu também pela sua soberba, pela sua vaidade, né? E ele declarou que o Deus criador de todas as coisas era o único Deus de ser adorado, de ser reverenciado. Mas eu quero citar também um outro político, um outro rei, que nos deixa um exemplo tremendo, que foi Josafá. Josafá era um rei vitorioso em muitas batalhas, mas houve uma ocasião em que Josafá se rendeu diante de Deus e só agiu quando Deus disse: você vai agir desta forma, assim, 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 porque eu vou entrar com providência em benefício de você, do seu reino e do meu povo. Então, se nós formos meditar e esmiuçar as Sagradas Escrituras, nós vamos ver Deus agindo através da política. Indiscutivelmente nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. E se nós formos questionar Deus com relação a isso, com certeza, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar o devido entendimento com relação a esse assunto. E eu estou aqui nesta manhã falando a respeito disso, na direção do Espírito Santo de Deus, porque nós estamos no ano de eleições, né? E Deus quer, através desta ministração, nos dar algumas instruções de como nós devemos nos comportar, nos conduzir de acordo com a vontade de Deus para esta situação. Primeiro, eu quero falar para você que tem o desejo, tem o sonho no seu coração de ingressar na política, e você que é crente, e fica naquela dúvida: será que Deus quer? Será que eu não vou me desviar? Será que? Não, não tem que será que. Você tem que orar a Deus e buscar verdadeiramente a confirmação de Deus, se Deus quer você metido nesse negócio. Porque se Deus quer você metido nesse negócio, se esse desejo que você tem no seu coração procede de Deus, ele vai confirmar no seu coração e vai dizer como você deve proceder diante do projeto que ele quer realizar na sua vida. Então, não tem problema do crente entrar na política, ser um administrador, quer seja na Câmara, quer seja na Prefeitura, quer seja no governo do Estado, quer seja no Ministério, não importa. O que importa para o crente é estar no centro da vontade de Deus. Se Deus te quer um político, ele vai te dar sabedoria, ele vai levantar pessoas para te ajudar. Porém, não abandona a tua comunhão com Deus, não abandona a palavra de Deus para seguir os conselhos dos ímpios. Se posiciona como crente na tua casa, no meio dos teus e no cargo ao qual o Senhor te confiar. Você será um instrumento de Deus aonde quer que Ele venha te colocar. Mas não abandona o Senhor. É a mensagem de Deus para o teu coração nesta manhã. Agora, o caso de nós, eleitores. Qual é a conduta que Deus espera de mim e de você? Qual é a orientação que Deus tem para as nossas vidas nesta manhã? Ora a Deus. Pergunta para Deus, quem é o teu representante? Quem é a pessoa merecedora do teu voto? Ora a Deus, faz até um jejum se for necessário. Senhor, eu quero orientação, quero direcionamento para que eu possa votar numa pessoa segundo a tua vontade. Uma pessoa que o Senhor quer colocar lá no poder público para representar o teu povo e para representar o teu reino. Não se envolve com as coisas mundanas. Não se envolve com as práticas do mundo. Não escolhe os teus representantes do jeito que o mundo escolhe. Todo mundo critica os políticos por conta da corrupção, mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para nós mesmos e muitas vezes somos nós que damos o pontapé inicial para a corrupção na política.
Porque se chega um candidato na sua casa e você não o recebe com ordem, com decência, não é educado, não abençoa a vida dele como ser humano, você já está falhando como crente. Depois você tem que receber essa pessoa com educação, ouvir o projeto dessa pessoa, falar do amor de Deus para esta pessoa, pregar a palavra de Deus para essa pessoa, porque você está tendo uma oportunidade. Se você for no gabinete de um político para pregar a palavra para ele, ele não te recebe. Mas se ele for na sua casa pedir um voto, você tem ali a oportunidade de ministrar algo da parte de Deus no coração daquela pessoa. Então já aproveite esta oportunidade. Jesus não desperdiçou nenhum convite para ir na casa de quem quer que fosse. Mas ali ele ia para proclamar o reino de Deus, para ser instrumento de Deus, para operar ali no meio daquela situação. Pode analisar, pode pesquisar nas Sagradas Escrituras que todo o ambiente que Jesus frequentou, o poder de Deus se manifestou. Então seja instrumento de Deus, receba os candidatos, converse, escute o plano e ore a Deus para saber se aquela pessoa é a pessoa escolhida por Deus, se é a pessoa designada por Deus para você dar o seu voto. Outra coisa que acontece, que afeta a igreja, que abala a estrutura espiritual da igreja, são as divisões dentro da igreja por conta de candidato A, B ou C. Meu irmão, se você não é candidato, se você não está investindo na campanha de ninguém, fique no seu canto, irmão. Vote em quem você quiser votar, mas fique quietinho no seu canto. Não se envolva em discussões, não levante bandeira para ninguém, porque a política vai passar e aí você vai ficar em conflito com o seu irmão, você vai se abalar politicamente, você vai esfriar espiritualmente e você só tem a perder com isso. Busque a Deus saber em quem você vota e deixe o resto de lado. Não se envolva para que a sua vida espiritual não seja afetada. Esta é a palavra que Deus coloca no meu coração para esta oportunidade. Nós estamos aí em um ano de campanha, e não apenas este ano, virão outros pleitos. Então você tem que ir a cada dia absorvendo essas experiências, se envolvendo cada vez menos e buscando a Deus cada vez mais. Você é um representante de Deus sobre a face da terra, e tudo aquilo que se move e que respira deve ser voltado para adorar a Deus e servir a Deus. Então faça o seu papel, faça a sua parte como crente, não seja um religioso hipócrita, não seja um religioso ignorante, sem a orientação, sem o discernimento do Espírito Santo de Deus para as suas decisões. Jesus, ele não se esquivou de absolutamente nada, porém, ele era um representante do reino de Deus sobre a face da terra, veio anunciar o reino do Pai. Então ele se comportou com ordem e decência, aproveitando todas as situações para proclamar, para anunciar o reino de Deus. Se eu e você somos discípulos do Senhor Jesus, nós devemos olhar para ele. É o único exemplo perfeito das Sagradas Escrituras, é o Senhor Jesus. Então vamos olhar para ele e buscar pela misericórdia e graça de Deus trilhar este caminho, porque com certeza, se nós formos nas pisadas do Senhor Jesus, nós iremos alcançar inúmeras vitórias sobre a face da terra. Ele disse, sabe o que para mim e para você? Que nós poderemos fazer obras maiores do que as que ele fez. Porém, nós temos que ter uma dedicação maior do que a que ele teve para servir ao reino de Deus. Que essa palavra traga edificação para a vida de todos aqueles que me ouvem nesta manhã. A palavra, ela foi um pouco mais direcionada para os crentes, mas você não é evangélico, tenha também essa postura. Nós podemos, como cidadãos do bem, limpar a política do nosso país, a partir de nós mesmos, a partir das nossas escolhas. Não faça negociação com o homem, porque você vai se arrepender, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Faça negócio com Deus. Peça para que Deus coloque no poder pessoas competentes, pessoas compromissadas, pessoas responsáveis, porque existem pessoas do bem.
Muitas vezes a falha está em nós, eleitores, e não colocarmos no poder essas pessoas que estão voltadas para fazer aquilo que é correto. Às vezes nós olhamos para as estatísticas e vamos votar em quem está melhor classificado nas pesquisas e deixamos de votar numa pessoa boa, uma pessoa competente, só porque ela não está bem nas pesquisas. Isso é uma ignorância de altíssimo grau. Veja quem é que Deus quer colocar no poder e faça a sua parte como crente. Se ele foi eleito ou se ele não foi eleito, o problema não é meu, não é seu. O nosso problema e o que é saudável para as nossas vidas é estarmos no centro da vontade de Deus. Deus nos deu a sua palavra e Deus nos concedeu o seu Espírito para nos ajudar a vivermos neste mundo. Jesus, orando ao Pai, disse assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós temos uma missão sobre a face da terra e nós não podemos nos esquivar desta missão. Vamos agir pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, que com certeza tudo vai dar certo para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus eterno, Deus bendito e santo e todo-poderoso, eu quero mais uma vez elevar a minha voz em oração nesta manhã, te agradecendo por esta palavra, por este ensino, por esta instrução, por este direcionamento de tua parte, para que possamos, ó Deus, conduzir as nossas vidas de acordo com a tua vontade. Nós sabemos, meu Pai, que temos a liberdade de escolha. A escolha é obedecermos a tua palavra e sermos abençoados, e desobedecermos a mesma e sermos amaldiçoados. Deus nos ajuda, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá proteção para não cairmos nas ciladas do inimigo. Nos ajuda, Senhor, a cada dia nos colocarmos no centro da tua vontade. Te agradecemos por esta palavra revelada aos nossos corações pela ação do teu Santo Espírito, porque o Senhor quer o bem para as nossas vidas, não apenas em se tratando da vida espiritual, mas das nossas vidas num todo. Obrigado, Deus, por esta palavra, por esta instrução, mas a nossa petição é que nos ajude, Senhor, a vivermos esta palavra na íntegra, para a glorificação do teu nome santo. Eu oro em favor de todos aqueles que ouvem esta programação e que serão alcançados por esta palavra nesta manhã. É em nome de Jesus que eu oro e em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém e graças a Deus. E me servisse como